Olá, bem-vindo a mais um vídeo do canal Cooperativismo de Crédito com Ricardo Coelho, direto ao ponto. Nesse vídeo veremos FGC, o mercado mudou, 10 pontos de atenção. O tema FGC para mim, como vocês conseguem ver aqui, já em 2021 eu fiz um vídeo sobre BC e FGC, 300% do DI. E também fiz mais outros 3 vídeos, onde colocando algumas inquietudes minhas sobre a FGC. Em especial nesse vídeo, onde eu digo 300% DI, nós estávamos saindo de uma pandemia, Selic era 2% e nós estávamos vendo instituições pagando 300% DI, como se fosse hoje 140%, 150%, que ainda é algo comum de se ver nesse mercado. Mas isso me chama muito a atenção. E o objetivo desse vídeo é demonstrar 10 pontos de atenções que casualmente aqui, para ser mais didático, eu coloquei como se fosse um peso, cada uma delas, para depois, quiçá, criar um critério para saber se essa instituição é mais ou menos complexa para o FGC cobri-la. Depois eu concluo de uma forma muito mais didática. O primeiro, FGC versus perfil da instituição, é olhar o patrimônio. Aqui o patrimônio é a análise do comprometimento direto, ou seja, uma instituição financeira grande, tradicional ou com muito patrimônio, aí patrimônio entenda o capital social, as reservas e o lucro do ano, tudo isso está pronto para cumprir os compromissos da instituição financeira. Então ela pode, com esse recurso, quanto mais poderoso for frente aos ativos dela, cobrir eventualmente necessidades desse ativo, caso o que ela captou de terceiros não seja suficiente. Um patrimônio, quanto mais robusto for, mais é, em conceito, empoderado para honrar o compromisso dessa instituição financeira. Tanto que o patrimônio de referência é o numerador de Basileia, tamanha a relevância dele. O segundo agrupamento de reflexão que eu quero trazer é Basileia. Tem um vídeo meu aqui sobre Basileia, explicando didaticamente como é a construção dela e qual a relevância dela. Mas é importante observar que o índice de Basileia é composto pelo patrimônio de referência por ativos ponderados ao risco. Aqui são todos ativos que estão no balanço. E aí são imobilizados, são financiamentos, são créditos, são compras de debêntures, de papéis, e o denominador é ativo ponderado por risco. Então, tudo aquilo que saiu do patrimônio da instituição financeira, ou que saiu daqueles compromissos de angariação de recursos que ela teve no mercado, seja através de depósito a prazo ou coisa que o valha, ele vai colocar no ativo. Nesse compromisso no ativo, ele pode imobilizar, ele pode emprestar esse dinheiro, mas ele também pode, aspas, emprestar através de debêntures, multimercado, fundo de ações, inclusive de precatórios. Ou seja, são ativos, cada um deles tem uma liquidez muito mais diferente. E é claro, se em Basileia ele tiver todo o dinheiro do patrimônio ou de terceiros colocado em títulos públicos, Basileia vai considerar um 0 a 0, ou seja, não tem agravamento aqui. Mas qualquer outro tipo de ativo tem agravamento e tem a ponderação específica para cada um deles. E aqui à esquerda vocês veem Basileia, análise de alavancagem, ou seja, o conceito que está por aqui é o seguinte: quanto menor for Basileia de uma instituição financeira, mais complexa é parar de cair esse índice de Basileia. E recuperá-lo e subi-lo é muito mais complexo. Então nós vemos instituições com Basileia muito baixa dentro do FGC, e essas instituições têm sim um compromisso muito maior de recursos terceiros frente ao seu ativo do que o próprio patrimônio. Isso é algo que não é muito saudável. Então, o conceito aqui é: quanto mais confortável for Basileia, mais vai ter a pontuação a favor dessa instituição financeira. O terceiro agrupamento de reflexão, que vai ter a ponderação, é a alocação de ativos de baixa liquidez. Se nós olharmos aqui, na sua esquerda tem percentual de alocação em ativo de baixa liquidez, precatório, ações, multimercado, direitos creditórios, ou seja, quanto maior for a carteira desses ativos, ativos que nós chamamos de difícil avaliação, de difícil liquidez, o valor de liquidação forçada dele sempre é muito aquém do valor de face. Isso tudo dificulta muito você recuperar esse dinheiro. E do lado direito do balanço, você tem os compromissos, seja com o sócio ou com o terceiro que você captou esse recurso. Você precisa devolver. Isso é muito interessante, porque muitas dessas instituições estão começando a captar muito no curtíssimo prazo, pagando muito caro, através de corretoras. E isso nós vamos ver que é um grande problema. A outra coisa importante nessa ponderação toda, nós sabemos que o FGC tem mais de 20 anos, e as instituições que estiverem no FGC com mais tempo vão ter maior escoragem. Claro, aquelas que chegaram agora, como eu brinco, não pode sentar na janelinha, apesar da legislação
obrigar todas as instituições financeiras, aqui sociedade de crédito, financiamento e investimento, ou um banco, ter FGC, ou uma poupança também, mas isso, para mim, é interessante dar um pouco mais de notoriedade para aquelas instituições que estão muito mais tempo no FGC, porque senão o mercado fica um pouco desbalanceado. O quinto item de reflexão sobre o FGC é a média de taxa DI nas captações cobertas, sem conta remunerada. Aqui eu quero fazer um parêntese. Na semana que vem eu vou lançar um vídeo, ele vai explicar qual é a minha sensação sobre o futuro dessas contas de pagamento, que o saldo que está nela vai dormir numa conta remunerada dentro de uma financeira ou dentro de um banco, e isso tudo está aplicando em depósito a prazo, e esse depósito a prazo está coberto pelo fundo garantidor. Então, a ideia aqui é tentar olhar a instituição financeira na sua pureza e não nas contas remuneradas que desvirtuam toda a análise de cobertura, inclusive o depósito à vista. Então, olhando aqui, a média de taxa DI nas captações cobertas, sem a conta remunerada, quanto mais a instituição tiver realmente captações de depósito a prazo, essas acordadas ou de total sapiência daquele investidor, que ele vai ficar com esse dinheiro 30, 60, 90 dias, isso tiver uma relevância, que ele sabe a tributação, que ele sabe a carência, sabe a trava desse produto, isso tudo é uma captação original. Quando tem conta remunerada, tudo isso se perde e isso desvirtua a aplicação tradicional, essa que em conceito foi desenhada para ter cobertura do FGC. Um outro foco de reflexão é a média das taxas DI nas contas remuneradas. Ou seja, se eu tenho contas remuneradas e elas estão pagando muito, isso quer dizer que eu, instituição financeira, tenho dificuldade. Porque se eu pago muito na conta remunerada, em especial se essa instituição que está captando, ela tem essas aplicações porque o dinheiro de origem dela veio de uma conta de pagamento, sim, nós temos uma bela reflexão aqui. Então a ideia é a seguinte: se o dinheiro que está dormindo na conta remunerada está sendo garantido pelo FGC e essa instituição está pagando muito, aqui no caso aqui, pagando 70, 80, 90, 100 ou mais de 100% DI numa conta remunerada, nós sabemos que ela tem aqui um grande problema, porque a conta remunerada, em especial aquelas que têm financeiras, uma sociedade de crédito, financiamento e investimento, inclusive bancos não tão grandes, ela tem que pagar um prêmio para esses corretores que estão vendendo aqueles papéis. A pergunta que fica é: qual é o motivo de uma instituição financeira pagar tanto numa conta remunerada? Será que de fato ela não tem dificuldade de gerar entrada de recursos junto com o seu capital social, reservas e lucro do ano, mais do que ela angaria no mercado para fazer frente ao seu ativo? E aí fica um questionamento que vale a pena o regulador e o próprio FGC dar uma olhada. Conta remunerada precisa ser olhada com muita atenção, algo que eu vou explicitar no próximo vídeo, semana que vem. Vamos agora aos 7 pontos de atenção quanto ao FGC versus o perfil da instituição, ou seja, quanto melhor for o perfil da instituição, em conceito, o FGC deveria ficar muito mais propenso a dar vantagens a ela, e aí vocês vão entender essas vantagens no final desse vídeo. Vamos agora ao 7º ponto de atenção, para que o FGC, olhando o perfil da instituição, possa ser mais favorável ou não a uma instituição financeira. A ideia aqui, no 7º ponto de reflexão, é o percentual do saldo coberto pela FGC oriundo das contas remuneradas. O que me suscita aqui é pensar, uma instituição financeira, em especial uma financeira, uma sociedade de crédito, financiamento e investimento, está pagando muito nessa conta remunerada, nesse dinheiro que está dormindo lá. Esse dinheiro pode ser proporcionalmente ao total que ela capta normalmente nos seus rendas fixas, ela pode ser muito relevante. Nós podemos ter uma instituição que tem mais de 50% do valor coberto pelo FGC aplicado no overnight, ou seja, naquela noite dormiu garantido pelo FGC. Isso me chama muita atenção e eu quero dizer que esse é um tema que pouca gente está antenado. O 8º item de reflexão para a ponderação com melhor ou menor perfil da instituição, que é o percentual de captação em renda fixas em canais próprios. O conceito é o seguinte: se você tem uma instituição financeira tradicional e tem seus canais no site, nos aplicativos, nas suas agências, nos seus escritórios, ótimo. Então nós temos aqui alguma coisa um pouco mais tradicional. O que nós temos hoje é muitas instituições financeiras pequenas, e aí pode ser financeiras ou banco, vendendo os seus depósitos a prazo, suas captações,
através de 100, 130, 140, 150% do DI na data de hoje, através de corretoras. Ora, se ela coloca 500, 600 pessoas vendendo a 140 o seu título, certamente é um atrativo, porque tem FGC, todo mundo olha o FGC e não a instituição que está ali, porque ninguém vai analisar o banco data para saber como é que está o balanço, como é que está a alocação dos ativos. As pessoas não veem isso, quer saber se tem FGC de 250 mil. Então está ganhando 150. Tudo bem que o valor é pequeno, o prazo é pequeno, mas tudo isso é um agravante. Quanto mais esse percentual é negociado em corretores, mais me chama a atenção. Porque amanhã, se uma outra instituição colocar 170, essa que estava captando 140 vai perder todo esse dinheiro. E daí, como é que faz perante seu ativo que já está compromissado com crédito, com debêntures, com ações, com multimercado, com imobilizado? Como é que faz? O patrimônio certamente é menor e não vai suportar qualquer desenquadramento nessa realidade. Então, quanto mais a captação em renda fixa for oriundas de canais próprios, maior aqui é o empoderamento que o FGC devia dar para essa instituição financeira. Porque aquela que está fazendo, aspas, um leilão a 140, amanhã pode não ter atratividade, e lembrar que o 140 ainda vai pagar uma comissão para esses corretores. Então, literalmente, nós temos aqui uma conjunção complicada, ainda mais se essa alocação desse recurso não tiver um retorno muito rápido, tiver em créditos complexos de liquidez, de vencimento muito longo, e no caso aqui também consignados de INSS lá de 7, 10 anos. Isso me chama muita atenção. Indo para o nono e penúltimo item, FGC, com o perfil da instituição, é o prazo médio dos resgates em renda fixa. Nós temos que observar que quanto mais demorado for o prazo de resgate médio, não é que tem carência ou trava. Qual que é o prazo médio que fica o recurso num depósito a prazo dessa instituição? Quanto maior fica, é mais sereno essa administração dessa instituição. Se fica com pouco prazo, com 60 dias, 90, 15 dias, a gente tem aqui um problema muito grande, porque esse dinheiro que ela tem que captar a cada respiro, isso gera um desconforto muito grande, porque em conceito, o grau de confiança que ela passa para o mercado é muito pouco e ela tem que pagar um pedágio. Esse pedágio é como se fosse um seguro. Reparem, um filho teu com 19 anos que vai ter um carro agora e você for fazer um seguro, pelo risco dele, você vai pagar 12, 15% do valor do carro. Agora você, que já conseguiu, com seus 50 anos, ter o maior bônus possível do seguro, você não vai pagar 12% daquele carro de 100 mil, vai pagar 3%. Ora, é isso que eu estou comentando aqui. Nós temos que identificar aonde que está o risco. Se o risco está empoderado, o cálculo atorial devia sim trazer isso à tona. E o 10º item aqui é o valor médio das captações, sem conta remunerada. Qual que é o ticket médio dessa captação? Nós estamos falando de 300 mil, 200 mil, 100 mil, 10 mil. Qual que é esse valor? Isso tudo remete que eu preciso ter isso muito bem cuidado. Porque se eu tenho captações muito pequenas, pagando muito, em conceito, elas tendem a ter uma vida muito curta. E isso dificulta muito a gestão dessas ações financeiras, porque ela tem que gastar uma energia muito grande em manter essa captação e ela tem que administrar com muita sutileza, muito cuidado, muito esmero a área do ativo dela. Porque ela tem que colocar esse dinheiro em algo que tem uma liquidez muito boa e que ela não precise gastar muito com a estrutura de cobrança, que também pode ser inviável para muitas instituições financeiras. Então aqui só para finalizar o vídeo, eu tenho aqui o perfil das instituições, eu criei 4 patamares de meritocracia frente ao FGC. Então aquelas instituições que têm altíssima meritocracia, então vai ter uma pontuação acima de tanto. A alta vai ter também o seu critério, a média vai ter outra e a baixa vai ter uma pontuação pequena e vai ter uma meritocracia muito baixa. E dessas ponderações se abstrai que vai ter o grau de contribuição. Aquelas que têm um comportamento extremamente confortável para o FGC vão contribuir com uma vez, aquele índice mensal dos depósitos. E as outras vão pagar 1,5, 2 até 3, aquela que em conceito tem uma baixa meritocracia. O objetivo é transformar essa correlação em algo que seja prudencial para que não vejamos o que está acontecendo recentemente num grande banco, aonde o depósito deles, se tivesse algum problema, iriam consumir 50% dos 120 bilhões que estão na FGC.
Então nós precisamos ser muito mais assertivos para, empoderando o FGC, nós tenhamos, através do regulador, um controle maior do que está acontecendo nesse mercado e que sejamos extremamente proativos, como eu já coloquei aqui, as contas remuneradas, oriundas de conta de pagamento, sim, são um tema que precisa ser bem observado pela FGC e pelo regulador. Aqui trago uma coisa que eu quero refletir com os senhores. Vamos agora olhar também a cobertura, porque, veja, uma instituição que chega agora, pequena, que tem poucos fatores que a empoderam como algo extremamente seguro para o modelo adotado no Brasil de instituições financeiras, a gente poderia colocar uma cobertura de 1 milhão para as que têm alta meritocracia e 250 mil para as que chegam agora. Porque não é coerente a gente manter os 250 mil, que é um índice que já está defasado. Desde 2013, o 250 mil hoje da FGC devia ser sim 800 mil pelo dólar, pelo IPCA ou pelo DI, alguma coisa próximo de 700 mil. Mas esse é um problema, porque se eu já estou garantindo 250, para garantir 700, eu teria essas instituições menores que têm uma necessidade premente de captar, eles vão usar esses 250 mil, esses 700, e vão chamar isso quase de um aval para o seu CNPJ em condições financeiras, em especial financeira ou um banco. Precisamos observar esse detalhe. E o terceiro aqui, justamente, é olhar se a instituição que está entrando no FGC, ela tem uma pontuação muito boa, ótimo, ela vai entrar em ações sem carência, como a normativa do regulador pede. Mas se ela não tem essa estrutura toda, se pode sim trazer um grande problema ao FGC, a confiança do sistema financeiro nacional, que ela vai ter 12 meses para mostrar que se compromete, que tem os seus modelos de governança, de controle extremamente corretos, aí sim, daqui a 12 meses nós estamos cobrindo os depósitos dela. Antes disso, não vai ter, não pode existir a possibilidade de uma instituição pequena ou qualquer instituição que abra há 2, 3, 4 meses, já esteja usando o FGC como aquelas que constituíram isso há mais de 20 anos. Então precisamos ter um regulador que se preocupe sim com liquidez, mas que seja muito mais criterioso na composição dessas instituições financeiras que podem sim vir a deixar desconfortável o mercado financeiro nacional. E aqui só para encerrar, lembrando que eu não falei do FGCOP, que é do Cooperativo de Crédito, que é as instituições financeiras que eu dou consultoria há mais de 20 anos, eu conheço um pouquinho lá também. E lembrar também que eu não descarto a ideia de o FGCOP colocar umas travas que não são tão coerentes agora, mas pode ser prudencial, de dizer as instituições com baixa meritocracia, nesse conceito aqui, só poderão pagar até 105, 107 do DI nessa captação. As outras, a altíssima, podem pagar 120, porque senão nós vamos permitir que muitas instituições cheguem fazendo leilão de 140, 150, como nós estamos vendo, e utilizando como argumento, em todas elas, o FGC como aval. Então o FGC perde a notoriedade, perde a utilidade, o regulador fica sem esse grande parceiro privado, que é o FGC, que ele mesmo ajudou a estruturar e a regulamentar. Ele precisa ser revisto com muita mais parcimônia, com muito mais atenção aos detalhes. Assim encerro esse vídeo, espero que tenha sido didático. Vamos construir um mercado financeiro nacional muito mais prudente, para que o fator confiança não seja atrelado ao FGC, e sim ao quilate, a estrutura, a história daquela instituição financeira. Se desejar, dê o like, compartilhe esse vídeo. Vamos fazer esse vídeo chegar até os reguladores do FGC, do FGCOP e inclusive do nosso regulador maior, o Banco Central e o Conselho Monetário Nacional. Muito obrigado, espero que tenha sido útil essa didática. Fique com o seu bom Deus, até a próxima.